Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao sábado da quinta semana do tempo comum. Hoje a igreja faz memória à Santa Escolástica, uma mulher de profunda intimidade com o Senhor e com os irmãos de sangue de São Bento. Com Santa Escolástica, valorizemos a vida de oração e profunda comunhão com Deus. Obrigado por me acolher em sua casa, por fazer comigo esse pequeno apostolado. Seja bem-vindo. Aqui embaixo, coloque sua necessidade, peça a sua oração. Eu quero rezar com você. Vai ler a palavra de Deus, peçamos antes a Deus uma graça. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu servir. Hoje rezaremos com o primeiro livro de Reis, no capítulo 12, versículo do 26 ao 32, capítulo 13, versículo 33 ao 34. Naqueles dias, Jeroboão refletiu consigo mesmo: como estão as coisas? O reino vai voltar à casa de Davi? Se este povo continuar a subir ao templo do Senhor em Jerusalém para oferecer sacrifícios, seu coração se voltará para o seu soberano, Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e se voltarão para Roboão, rei de Judá. Depois de ter refletido bem, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: não subais mais a Jerusalém. Eis aqui, Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito. Colocou um bezerro em Betel e outro em Dan. Isso foi ocasião de pecado, pois o povo ia em procissão até Dan para adorar um bezerro. Jeroboão construiu também templos sobre lugares altos e designou como sacerdotes homens tirados do povo que não eram filhos de Levi. E instituiu uma festa no dia 15 do 8º mês, a semelhança da que era celebrada em Judá. E subiu ao altar. Fez a mesma coisa em Betel para sacrificar os bezerros que havia feito. E estabeleceu em Betel sacerdotes no santuário que tinha construído nos lugares altos. Depois disso, Jeroboão não abandonou seu mau caminho, mas continuou a tomar homens do meio do povo e a constituí-los sacerdotes dos santuários dos lugares altos. Todo aquele que queria era consagrado e se tornava sacerdote dos lugares altos. Esse modo de proceder fez cair em pecado a casa de Jeroboão e provocou a sua ruína e o seu extermínio da face da terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 105, 106. Lembrai-vos ao Senhor de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrai ao vosso povo. Peçamos como outrora nossos pais, praticamos a maldade e fomos ímpios. Do Egito, nossos pais não se importam com os vossos admiráveis grandes feitos. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrai ao vosso povo. O Evangelho está em Marcos, no capítulo 8, versículo de 1 a 10. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: tenham compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e não tem nada para comer. Se eu os mando para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães
e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, Jesus, ele teve compaixão de uma multidão que o seguia. E é por isso Jesus faz a multiplicação dos pães para que ele fique saciado. Eles não tinham o que comer. Eles eram muito pobres, sofridos. E Jesus se compadece pela realidade de pessoas neste mundo. Jesus disse: se eu mandar eles embora sem comer, o dia todo vão desmaiar. Ou seja, tenha compaixão do seu irmão, partilhe o pouco que você tem com ele também. Deixe seu coração duro. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, nós nos compadecemos daqueles que estão sem nada para comer. Esse evangelho é um convite para você mudar o seu coração. Seja mais caridoso, mais prestativo, assim como foi Jesus. Os discípulos não entenderam a dinâmica de Jesus. Como é que ele pode transformar pão aqui ou conseguir pão aqui nesse deserto? Esqueceram as Escrituras. É claro que só Deus pode fazer isso. Está lembrado de Moisés? Moisés intercede a Deus e ele manda para o povo com fome no deserto o maná do céu. Jesus, ele é maior do que Moisés. Ele é Deus e ele está no meio de nós. Olha só, hoje, lá no capítulo 12 da primeira carta de Reis, vai falar da idolatria que Jeroboão reinou no seu governo. E ele sabia que Deus abominava a idolatria. Ele constrói bezerros de ouro, impedindo que o povo vá para Jerusalém. Olha só, a vida política de Israel estava conectada com a religião. E Jeroboão, ele vai induzir o povo a adorar deuses que ele construiu, impedindo que eles caminhassem para o templo de Jerusalém. Olha, meu irmão, minha irmã, a idolatria significa colocar coisas no lugar de Deus, relativizar o meu e o seu compromisso com a aliança. E eles, com essa relatividade, eles esquecem de cuidar também das viúvas, dos pobres, dos doentes, dos que estão na sarjeta da vida. Então eu e você somos convidados para a liturgia de hoje a quebrar os bezerros de ouro que nós construímos ao longo da nossa vida e confiar mais em Deus, o Deus da promessa, que ele não esquece de ninguém. Como diz o salmista hoje no Salmo 105, 106, lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos. Que Deus possa se lembrar de mim e de você, segundo o seu amor, que ele demonstra a cada dia para nós. Hoje, Marcos, no capítulo 8, ele vai contar com a colaboração de uma grande pergunta. Com que vocês têm? O que vocês têm? O que eu posso contar com vocês para que eu possa alimentar esse povo? Tem alguma coisa aí? Eles falam: sim, Senhor, nós temos
temos pães e peixes, 7 pães e uns peixinhos. Olha só, eles não tinham muito, mas eles eram mais ou menos 4.000 homens, sem contar com as mulheres, sem contar com as crianças. Jesus pede o que eles têm e coloca nas suas mãos. Jesus dá graças a Deus, o eleva ao Pai, e depois ele distribui aos discípulos para que eles possam distribuir a comunidade ali reunida. Olha que coisa linda, né? A igreja é o pão da vida, o pão da palavra e o pão da Eucaristia, que é distribuído todas as missas em todos os domingos. É por isso que você, meu irmão, minha irmã, temos que estar na casa de Deus, receber esse alimento do céu para nos manter fortificados na fé. Olha só, no deserto da nossa vida, é Cristo que nos alimenta. Quantas vezes eu passo por problemas na minha família, no meu trabalho, com meus amigos, na comunidade, e eu preciso me alimentar desse pão, eu preciso ter essa misericórdia, esquecer aquilo que me distancia do toque de Deus. Onde é que está o toque de Deus? No sacramento. Cuidado, meu irmão, cuide do seu batismo, cuide da sua Eucaristia, cuide do seu matrimônio. Não deixe que as pessoas induzam a sua mente para o mal. Não perca a oportunidade do toque de Deus. Não perca. Seja sereno, compassivo, seja disponível a mudar. Olha só, é no deserto de nossas vidas que Jesus vem nos alimentar. Então eu e você precisamos amar Jesus, como diz Padre Zezinho, como Jesus nos ama. Sonhar Jesus como Jesus sonha. Viver como Jesus viveu. É imitar o Cristo. E falando isso, Jesus segue a barca, ou seja, a igreja caminha para a Nova Jerusalém. Então, eu e você peçamos a Deus a graça de estarmos sempre perto da sua misericórdia. Que a Mãe de Jesus seja nossa intercessora, nossa advogada, seja virgem e sabe ouvir as nossas petições. Amanhã, dia de Nossa Senhora de Lourdes, reze pela sua família, reze pelo seu casamento, reze pela sua união, reze pela sua comunidade. Peçamos a Deus por todos os endividados, todas as pessoas depressivas, doentes, todas aquelas que não enxergam a misericórdia nem a graça de Deus. Rezemos por aqueles que estão doentes fisicamente ou espiritualmente. Peçamos a Maria a sua intercessão, que ela leve tudo a Jesus e que sua compaixão alcance nossas petições pela graça e pelo amor em Jesus Cristo. Amém. Que desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.